Eu a vi saindo com malas prontas, sem um olhar para trás, após 15 anos casados. Ela trocou nossa vida simples por ambição cega, um amante corporativo e promessas de poder em São Paulo. Mas o que ela não sabia era que eu guardava segredos que derrubariam tudo. Eu ainda sinto o cheiro de café fresco na cozinha quando ela pegou as chaves do carro e anunciou que partia. Não houve gritos ou discussões, só uma declaração fria sobre crescimento pessoal e novas oportunidades. Meu nome é Lucas, 38 anos, e construí uma vida estável em São Paulo, gerenciando investimentos discretos enquanto ela, Ana, escalava na firma de consultoria. Ela sempre falava de ascensão, de como eu era satisfeito com pouco. Naquele dia, eu ajustava relatórios fiscais no laptop quando ela saiu, deixando para trás papéis que ela nunca se importou em ler. 2 dias depois, vi as fotos dela nas redes, braços entrelaçados com Roberto, seu parceiro de trabalho, em um restaurante chique na Vila Madalena. A legenda gritava ambição compartilhada, poder corporativo. Roberto era o tipo que prometia conexões globais, reuniões intermináveis que viravam noites em hotéis caros. Eu reconheci o nome dele de e-mails antigos, quando consultei brevemente para a empresa deles, Renova Consultoria, anos antes. Na época, recebi ações adormecidas em uma subsidiária que absorveram, mas nunca as vendi. Arquivei tudo e esqueci. Comecei a cavar, não por raiva, mas por curiosidade. Acessei pastas compartilhadas que Ana não mudará há 100 anos. Lá estavam contratos conjuntos, declarações fiscais e até o currículo dela, com projetos inflados que eu ajudei a validar. Ela me via como o homem das finanças chatas, mas era eu quem mantinha as coisas legais, refinanciando imóveis que compráramos juntos em Pinheiros. Cláusula obscura nos documentos de um duplex que viramos em 2015 chamava atenção: perda de direitos sobre bens em caso de coabitação não declarada durante o período de posse. Ela assinará sem ler, confiando em mim para cuidar dos detalhes. Enquanto isso, as postagens dela continuavam. Jantares em rooftops, poses com taças de vinho, Roberto ao lado como troféu. Amigos em comum me mandavam prints, hesitantes. Eu não respondia, só observava. Descobri que Ana entrará em reuniões internas da Renova, listada como consultora convidada por Roberto. Mas ela não era autorizada. Conversas gravadas vazavam projeções financeiras, fusões potenciais. Roberto usará credenciais dele para dar acesso, e ela participava, fazendo perguntas afiadas sobre cláusulas de conversão e acionistas. Meu telefone tocou uma noite, número desconhecido. Senhor Silva, preciso de você amanhã no escritório, disse uma voz seca, sem apresentações. Era Helena Ramos, sócia fundadora da Renova. Meu estômago revirou. Ela explicou que eu detinha 10% de interesse silencioso na holding, ativado por violações internas. Ana e Roberto haviam exposto informações confidenciais a não autorizados, violando políticas éticas. Eles acharam você irrelevante, disse ela. Mas agora, você tem voz. Eu me preparei. Imprimi meus velhos contratos, reli a cláusula de acionistas minoritários que dava direito a notificações embreaches. No dia seguinte, entrei no prédio da Renova na Avenida Paulista, badge de convidado na mão. O elevador privado me levou a uma sala ampla, paredes de vidro, telas piscando das chuardas. Helena me esperava, fileira de pastas ao lado. Mostrou logs, acessos de Roberto a arquivos sensíveis, enviados para o e-mail pessoal de Ana. Uma gravação rodou, voz dela discutindo diluição de ações europeias, confiante demais. Você pode processar ou nós lidamos internamente, ofereceu Helena. Eu hesitei, mas vi a oportunidade. Não era vingança, era equilíbrio. Ela deslizou um memorando: suspensão de Roberto por breaches éticos, término do contrato de Ana. Eu assinei como observador, ganhando assento na reunião do conselho. Meu coração acelerou, eles me subestimaram, e agora eu entraria na sala onde decidiriam o destino deles. A tensão cresceu quando marquei presença na agenda. Ana me mandou mensagem, sugerindo jantar para fechar o ciclo. Ignorei. Em vez disso, enviei documentos para Helena, provando coabitação não declarada nos nossos bens. O duplex em Pinheiros?
Ela perderia a parte dela. Roberto, com sua vida de aparências, veria o carro corporativo recolhido. Eu não gritaria, deixaria os fatos falarem. Naquela noite, revisei mais arquivos. Descobri que Roberto inflara relatórios para impressionar Ana, arriscando a firma. Helena confirmou, auditoria em curso, e minha participação aceleraria tudo. Senti o poder mudar de mãos, não por ódio, mas por ações deles. Amanhã, eles entrariam na sala achando-se intocáveis. Eu estaria lá, silencioso, mas decisivo. Entrei na sala de reuniões da Renova com o memorando na mão, assinado como observador. Helena já estava lá, organizando telas com logs de acesso. Roberto e Ana chegariam em minutos, convocados para a revisão de conformidade. Meu assento ficava ao lado dela, posição estratégica para testemunhar tudo. Não falei nada, só esperei, revisando mentalmente os documentos que provavam as violações. A porta abriu, e Roberto avançou primeiro, estendendo mãos para cumprimentos. Parou ao me ver, hesitando antes de sentar. Ana veio logo atrás, congelando por um instante ao notar minha presença. Tentou disfarçar com um aceno rápido, mas sentou ao lado dele, trocando olhares tensos. Helena iniciou sem demora, ativando a tela principal. Revisão de políticas éticas, anunciou, projetando o primeiro log, acessos de Roberto a arquivos confidenciais, enviados para o e-mail pessoal de Ana. Roberto interrompeu, inclinando-se para a frente. Isso é mal entendido. Ana só observava reuniões. Helena prosseguiu, mostrando gravações de áudio. Voz de Ana ecoou, questionando projeções de fusão e diluição de ações. Ela não era autorizada, esclareceu Helena. Você usou credenciais para dar acesso ilegal. Roberto negou, alegando permissão verbal, mas a tela exibiu e-mails sem aprovação, com metadados rastreáveis. Ana interveio, voz elevada. Isso não faz sentido. Eu só contribuí com ideias. Helena exibiu o contrato dela como consultora, terminado por violação de nada. Participação em sessões internas sem clearance viola a cláusula 14c. Roberto tentou contra-argumentar, citando alinhamento interno, mas Helena revelou o registro de acionistas, meu nome listado como detentor de 10% silencioso, ativado por breaches que me afetavam. Lucas tem direito à notificação e voto em questões materiais. O ar pesou quando leram a cláusula 7.3 do meu antigo acordo. Roberto piscou, processando. Ele? Como? Ana virou-se para mim. Você armou isso? Não respondi, deixei os fatos agirem. Helena continuou, projetando o memorando de suspensão para Roberto e término para Ana. Sem recurso. Auditoria confirmará danos. Roberto exigiu detalhes, mas Helena fechou o arquivo. Vocês expuseram informações sensíveis a não autorizados. A reunião prosseguiu com votos do conselho. Mãos se ergueram unânimes para as sanções. Roberto levantou-se, protestando contra o ataque pessoal, mas um assistente o guiou para fora. Ana seguiu, lançando um olhar acusador para mim. Helena virou-se então. Sua presença acelerou o processo. Eles subestimaram o risco. Eu assenti, sentindo o equilíbrio se restabelecer. Saí do prédio com o duplex em Pinheiros já em refinanciamento, parte dela perdida por coabitação não declarada. Naquela tarde, recebi notificação, acesso de Ana revogado, bio removida do site da Renova. Roberto perdeu o carro corporativo, repossessão imediata por pacote de benefícios cancelado. Amigos em comum confirmaram, eles discutiam opções, mas portas se fechavam. Ana ligou horas depois, voz trêmula. Você destruiu tudo. Respondi calmo, vocês violaram as regras. Eu só ativei as minhas. Enviei documentos adicionais para Helena, relatórios inflados por Roberto, arriscando a firma. Ela agendou nova sessão para discutir minha participação futura. Enquanto isso, listei o duplex, ganhando lucro limpo. Ana pediu reunião para negociar bens, mas ignorei, o advogado lhe daria. Roberto buscava freelance, mas reputação manchada bloqueava contatos.
Dias se passaram com atualizações. Renova emitiu comunicado interno sobre ética reforçada. Meu interesse silencioso ganhou visibilidade, com convite para consultoria. Ana mudou-se para a casa da irmã em Osasco, dividindo espaço apertado. Roberto pulava sofás de conhecidos distantes. Suas postagens pararam, perfis privados. Eu organizei finanças, transferindo ativos conjuntos para minha conta. Uma reviravolta veio quando Helena revelou mais: Roberto vazara dados para concorrentes, usando Ana como distração. Provas surgiram em auditoria, elevando sanções a processo legal. Ana testemunhou contra ele para atenuar, mas dano irreversível. Eu recusei envolvimento judicial, optando por resolução interna. Foco no futuro, disse a Helena. Meu telefone tocou novamente, Ana implorando conversa. Admito o erro. Podemos resolver. Marquei encontro neutro, mas só para fechar papéis. Lá, ela assinou renúncia a reivindicações, olhos baixos. Roberto enfrentava interrogatório separado. Saí com tudo resolvido, sem rancor, só fatos. Agora, com estabilidade restaurada, avalio opções da Renova. Helena propõe assento consultivo, usando minha expertise em reestruturações. Aceito, transformando perda em ganho. A traição deles expôs fraquezas, mas fortaleceu minha posição. O ciclo fechou, com eles pagando por impulsos, eu avançando por paciência. Aceitei o convite de Helena para a sessão de consultoria na Renova, marcando minha entrada oficial como observador com direitos de voto. Cheguei ao prédio na Avenida Paulista cedo, entregando o badge atualizado ao segurança. Desta vez, o elevador me levou diretamente à sala de diretoria, onde Helena esperava com relatórios de auditoria frescos. Sua análise acelerou as sanções, disse ela, passando o primeiro arquivo. Nele, provas de vazamentos adicionais por Roberto para concorrentes, com Ana como cúmplice involuntária em e-mails. Sentei ao lado dela, revisando os dados. Roberto enfrentava processo judicial separado, convocado para depoimento naquela semana. Ana assinará a renúncia aos bens, mas tentava reabrir negociações sobre o duplex em Pinheiros. Meu advogado já bloqueara isso, invocando a cláusula de coabitação. Helena ativou a tela, gráficos de perdas financeiras causadas pelas violações, estimadas em milhões. Sua participação como acionista silencioso nos dá alavancagem para recuperar, explicou. Propus ajustes em políticas internas, sugerindo criptografia dupla para acessos. A reunião começou com outros diretores chegando, assentindo para mim sem perguntas. Discutimos reestruturação, preenchimento da vaga de Roberto com foco em compliance. Eu votei a favor de um novo protocolo de verificação, baseado em minhas experiências passadas com reestruturações. Helena anotou minhas sugestões, agendando implementação imediata. Você traz estabilidade, comentou. Saí com um pacote consultivo formal, salário mensal e assento em comitês. Enquanto isso, atualizações sobre Ana chegavam via contatos mútuos. Ela se mudará para um apartamento alugado em Moema, pagando aluguel alto com poupanças esgotadas. Tentou contatar Roberto, mas ele a evitava, culpando-a por complicar sua defesa. Um e-mail dela para mim pedia documentos fiscais conjuntos, alegando necessidade urgente. Ignorei, redirecionando para o advogado. Descobri que ela buscava emprego em firmas menores, mas referências da Renova a bloqueavam. Roberto perdeu o processo inicial. Juiz ordenou devolução de bônus indevidos e proibição de consultoria por 2 anos. Seu carro repossuído virara notícia em círculos profissionais, com fotos circulando em grupos de LinkedIn. Ele se mudou para uma kitnet em Santo Amaro, dependendo de freelances esporádicos. Helena me atualizou. A auditoria revelou mais irregularidades dele, incluindo manipulação de relatórios para impressionar investidores. Ele arriscou a firma inteira, disse. Uma reviravolta surgiu quando Ana me procurou pessoalmente, aparecendo no lobby da Renova sem aviso. O segurança anunciou, eu desci para um café neutro próximo. Preciso de ajuda para reconstruir, disse ela, estendendo papéis de uma nova proposta de trabalho. Expliquei que não interferiria, mas sugeri terapia para lidar com impulsos.
Ela insistiu em revisar nossos bens, mas mostrei o refinanciamento concluído, duplex vendido, lucros na minha conta. Você assinou os termos, lembrei. Ela revelou então que Roberto a pressionara para acessar arquivos, prometendo parceria eterna. Ele mentiu sobre tudo, confessou. Isso confirmava logs que Helena me passará, mensagens dele manipulando-a para encobrir erros. Enviei as provas para o departamento jurídico da Renova, acelerando o caso contra ele. Ana cooperou como testemunha, ganhando atenuante em uma multa civil. Roberto, isolado, enfrentou interrogatório solitário. Dias depois, Helena me chamou para uma oferta maior, posição júnior em estratégia, usando minha expertise em holds adormecidas. Aceitei, assinando o contrato no dia. Meu primeiro tarefa, revisar aquisições passadas, identificando cláusulas semelhantes à minha. Descobri duas outras ações silenciosas negligenciadas, propondo ativação para proteção. O conselho aprovou, elevando meu status. Ana ligou novamente, voz alterada. Roberto foi preso por fraude adicional. Confirmava relatórios, ele tentará vender dados vazados para rivais. Ela pedia conselhos sobre divórcio amigável. Marquei com o advogado, finalizando papéis sem contato direto. Roberto pegou pena suspensa, mas perdeu licenças profissionais. Sua rede evaporou, contatos o evitavam. Eu avancei na Renova, liderando uma equipe pequena em compliance. Helena elogiou minha discrição. Você transformou vulnerabilidade em força. Recebi bônus pelo primeiro trimestre, investindo em novos imóveis. Ana encontrou emprego em marketing local, longe de consultorias. Roberto sumiu de São Paulo, rumores de mudança para interior. Uma complicação final veio, Ana descobriu gravidez, alegando paternidade de Roberto. Teste confirmou, complicando sua estabilidade. Ela pediu suporte financeiro temporário, neguei, mas doei anonimamente para fundo de assistência. Roberto negou responsabilidade, fugindo de obrigações. Juiz ordenou pensão dele, forçando venda de bens restantes. Com tudo resolvido, foquei no futuro. Na Renova, propus expansão para mercados lusófonos, usando contatos em Portugal. Helena aprovou, agendando viagem. Ana estabilizou, mandando mensagem de gratidão indireta via amigo. Roberto enfrentava execuções judiciais, lição dura de ambição cega. Meu caminho se abriu, de traído a influente, sem violência, só através de sistemas e paciência. A Renova prosperava sob novas políticas, e eu construía legado próprio, livre de sombras passadas. Iniciei minha função júnior na Renova com foco em estratégia de compliance, revisando aquisições antigas para identificar cláusulas adormecidas como a minha. Helena me designou para liderar uma equipe de 3 analistas, analisando holds absorvidas nos últimos 10 anos. Encontramos 4 casos semelhantes, ações silenciosas de consultores antigos, ativadas por violações internas. Propus um protocolo para notificar detentores, evitando breaches futuros. O conselho aprovou em reunião rápida, implementando verificações trimestrais. Meu relatório reduziu riscos em 25%, ganhando elogios de Helena e bônus extra. Enquanto trabalhava, recebi atualizações sobre Roberto. Ele tentará vender dados vazados para uma firma rival em Rio de Janeiro, mas a transação falhou quando o comprador alertou autoridades. Preso por fraude eletrônica, enfrentou fiança de R$ 500 mil, que não conseguiu pagar. Seu advogado pediu acordo, mas a Renova recusou, exigindo indenização total por perdas. Roberto perdeu licenças profissionais definitivas, proibido de atuar em consultoria por 5 anos. Mudou-se para Campinas, aceitando emprego como vendedor em uma distribuidora pequena, salário pela metade do anterior. Ana estabilizou em Moema, mas a gravidez complicou tudo. Confirmada como de Roberto via teste, ela iniciou o processo de pensão alimentícia. Ele negou inicialmente, alegando viagem de trabalho, mas juiz ordenou pagamento mensal de R$ 3 mil, forçando venda de seu relógio de luxo e ações restantes. Ana pediu extensão de divórcio para incluir a criança, mas meu advogado finalizou papéis sem atrasos, transferindo todos os ativos conjuntos.
Ela encontrou trabalho em uma agência de marketing digital, gerenciando campanhas locais, mas evitava contatos profissionais da Renova. Uma reviravolta veio quando Helena revelou uma auditoria mais profunda. Roberto não agira sozinho. Envolvia um superior dele, que encorajara acessos ilegais para inflar relatórios trimestrais. O superior renunciou, aceitando demissão voluntária para evitar processo. Isso limpou o departamento de estratégia, abrindo vaga para promoção minha. Helena me ofereceu cargo sênior, com salário dobrado e responsabilidade por fusões lusófonas. Aceitei, assinando no dia seguinte. Minha primeira ação: negociar parceria com uma consultoria em Lisboa, usando minha experiência em reestruturações. Ana me contatou via e-mail formal, solicitando documentos de saúde conjunta para o bebê. Forneci cópias digitalizadas, sem interação pessoal. Descobri que ela frequentava consultas pré-natais em clínica pública, economizando para o parto. Roberto faltou à primeira audiência de custódia, multado em R$ 10.000. Ele apelou, mas perdeu, obrigado a transferir 20% de sua pensão para fundo de custódia. Sua família cortou o apoio, forçando-o a alugar quarto em casa compartilhada. Na Renova, liderei expansão para Angola, identificando oportunidades em óleo e gás. Viajei para Luanda, fechando contrato de consultoria com estatal local, valor de 2 milhões de euros. Helena elogiou a discrição, sua abordagem evitou armadilhas como as de Roberto. Retornei com um plano de integração, implementando treinamentos em ética para 50 funcionários. Isso reduziu incidentes internos em 40%, elevando a reputação da firma em rankings setoriais. Roberto enfrentou nova acusação: lavagem de bônus indevidos em conta offshore. Investigação da PF congelou ativos, deixando-o com dívidas de R$ 200.000. Ele cooperou, delatando o superior para reduzir pena, ganhando prisão domiciliar. Ana testemunhou contra ele em depoimento, garantindo atenuante em sua multa civil. Ela deu à luz em hospital particular, financiado por poupança e ajuda familiar. O bebê nasceu saudável, e ela iniciou licença maternidade, planejando home office. Eu avancei na Renova, propondo aquisição de startup em fintech portuguesa. Negociei termos, ativando cláusula de due diligence rigorosa. O negócio fechou em 3 meses, adicionando 15% ao portfólio. Helena me incluiu em comitê executivo, com um voto em decisões estratégicas. Recebi equity adicional, diversificando investimentos em imóveis em Lisboa. Ana estabilizou rotina, trabalho remoto 3 dias por semana, creche subsidiada para o filho. Ela evitou redes sociais profissionais, focando em rede local. Um contato mútuo mencionou que ela se arrependia da ambição cega, priorizando família agora. Roberto cumpria domiciliar, monitorado por tornozeleira, buscando reabilitação profissional em curso online. Sua sentença incluiu 200 horas de serviço comunitário em ONGs de transparência. Uma complicação surgiu na Renova: vazamento menor de dados em projeto angolano. Atribuí a falha de treinamento, implementando auditoria imediata. Identifiquei o culpado, um analista júnior, demitido com advertência ética. Isso reforçou políticas, e o conselho me promoveu a diretor associado. Viajei novamente para Lisboa, fechando segunda parceria, expandindo para Moçambique. Roberto completou delação, reduzindo pena para 2 anos suspensos, mas perdeu direito à herança familiar. Mudou para o interior de São Paulo, abrindo microempresa de entregas, lutando com burocracia. Ana expandiu carreira, assumindo gerência em agência, equilibrando maternidade. Ela enviou carta de encerramento de assuntos pendentes, assinando paz financeira. Eu consolidei posição. Renova lançou o fundo de investimentos éticos sob minha liderança, atraindo capital de 50 milhões de reais. Helena aposentou-se parcialmente, endossando-me como sucessor em estratégia. Casei-me com parceira de longa data, planejando família estável. A traição inicial virara lição: paciência e sistemas superam impulsos. Meses depois, Roberto pediu mediação para ver o filho, aprovado por juiz com supervisão. Ana concordou, priorizando o bem-estar da criança. Ele reconstruiu devagar, evitando ambições passadas.
Na Renova, liderei fusão com firma lisboeta, dobrando presença em África. Meu patrimônio cresceu 300%, investido em educação e filantropia. Ana prosperou, publicando artigos sobre equilíbrio trabalho-família em blog corporativo. Roberto estabilizou entregas, pagando pensão em dia. A Renova atingiu recorde de lucros, graças a protocolos meus. Refleti, de vítima a arquiteto, transformei dor em estrutura duradoura, deixando legados positivos para todos. Consolidei minha posição como diretor associado na Renova, liderando o fundo de investimentos éticos que lancei meses antes. O fundo atraiu R$ 80 milhões em aportes iniciais, com foco em parcerias sustentáveis em África e Portugal. Helena, antes de sua aposentadoria total, transferiu supervisão de projetos lusófonos para mim, confiando na minha visão de expansão. Iniciei negociações com uma estatal moçambicana, fechando o contrato de consultoria em infraestrutura por 5 milhões de euros. Minha equipe implementou treinamentos remotos para 100 funcionários, reduzindo riscos de compliance em 50%. Recebi promoção a vice-presidente de estratégia, com equity de 5% na holding, diversificando investimentos em startups portuguesas de energia renovável. Roberto cumpria prisão domiciliar em Campinas, monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele completou as 200 horas de serviço comunitário em uma ONG de transparência financeira, onde aprendeu noções básicas de contabilidade ética. Sua microempresa de entregas cresceu devagar, contratando 2 ajudantes, mas dívidas judiciais consumiam 60% dos lucros. Pagava a pensão ao filho em dia, via transferência automática, evitando novas multas. Tentou reconciliação com família, mas eles mantiveram distância, exigindo prova de mudança. Ele iniciou curso online de gestão, buscando certificação para reentrar no mercado formal após a sentença. Ana gerenciava bem a vida em Moema, com o filho agora com 2 anos frequentando creche particular. Seu cargo de gerente na agência de marketing permitia home office flexível, gerando renda estável de R$ 8.000 mensais. Ela publicou 2 artigos em blogs corporativos sobre equilíbrio profissional e maternidade, ganhando visibilidade local. Evitava círculos da Renova, focando em clientes pequenos em São Paulo. O divórcio finalizou sem contestações adicionais, com ela renunciando a qualquer reivindicação futura sobre meus ativos. Um contato mútuo mencionou que ela namorava alguém de fora do setor, priorizando estabilidade familiar. Na Renova, enfrentei uma crise menor, disputa contratual com parceiro angolano sobre cláusulas de confidencialidade. Ativei protocolo de arbitragem, resolvendo em 2 semanas sem perdas financeiras. Isso reforçou minha reputação, levando o conselho a aprovar expansão para Cabo Verde, com escritório local sob minha coordenação. Viajei para Luanda novamente, supervisionando a integração de uma aquisição de software de compliance, que otimizou processos em 30%. Meu casamento com a parceira progrediu, planejamos adoção, investindo em casa maior em Higienópolis. Doei R$ 100 mil para fundo de educação em Angola, alinhado ao ethos ético da firma. Roberto conseguiu progressão na sentença, removendo a tornozeleira após delação completa. Abriu filial da microempresa em Sorocaba, expandindo entregas para e-commerce local. Pagou indenização parcial à Renova em parcelas, fechando o caso judicial. Ele contatou Ana para visitas ao filho, aprovadas por juiz com relatórios mensais. O menino o via quinzenalmente em parque supervisionado, fortalecendo laços graduais. Roberto evitou ambições passadas, contentando-se com rotina simples, e iniciou terapia para lidar com impulsos. Ana expandiu a agência, contratando freelancer para campanhas digitais. Seu artigo sobre lições de carreira após emissão viralizou em grupos profissionais, atraindo palestras em eventos locais. Ela manteve distância de mim, mas enviou e-mail de felicitações pelo meu aniversário via amigo comum, sinal de paz. O filho crescia saudável, com Ana planejando escola bilingue. Ela recusou oferta de promoção que exigia viagens, optando por equilíbrio. Eu liderei fusão com firma lisboeta, dobrando presença em mercados africanos. O negócio adicionou 20% ao faturamento anual da Renova, com um bônus de R$ 500 mil para a equipe. Helena retornou como consultora honorária, elogiando minha liderança em reunião de conselho.
Iniciei programa de mentoria interna, treinando jovens analistas em reestruturações, inspirado na minha jornada. Meu patrimônio atingiu 5 milhões de reais, investido em imóveis em Lisboa e fundo filantrópico para viúvas em Moçambique. Uma reviravolta final veio quando Roberto descobriu irregularidades em sua antiga microempresa de entregas, um funcionário desviara fundos. Ele reportou à polícia, cooperando na investigação, o que acelerou sua reabilitação social. Ganhou elogio judicial por conduta, reduzindo restrições profissionais. Ana testemunhou em audiência familiar, defendendo visitas ampliadas ao filho, que agora o chamava de pai regularmente. Na Renova, lancei iniciativa de compliance global, certificando a firma em padrões internacionais. Isso atraiu clientes europeus, elevando ações em 15%. Casei-me em cerimônia simples, com 50 convidados, e adotamos uma criança de orfanato angolano, integrando-a à família. Ana enviou presente anônimo para o batizado, fechando o ciclo de cortesia. Roberto estabilizou a empresa, contratando 5 funcionários e expandindo para entregas interestaduais. Pagou pensão adiantada por 6 meses, aliviando finanças de Ana. Ele publicou o depoimento anônimo em fórum profissional sobre erros de ambição, ajudando outros. Ana assumiu diretoria na agência, equilibrando carreira e família, com o filho participando de atividades extracurriculares. Eu consolidei legado, Renova tornou-se referência em ética empresarial lusófona, com prêmios em conferências. Doei para programas de empoderamento feminino em São Paulo, inspirado na resiliência de Ana. Roberto reconstruiu rede, mentoreando jovens empreendedores em Campinas. Ana prosperou, planejando o segundo filho com o parceiro. Anos se passaram, a Renova expandiu para o Brasil inteiro, com meu nome em livros de estratégia. Roberto vendeu a empresa por lucro modesto, aposentando-se cedo para viajar com o filho. Ana liderou conferências sobre maternidade no trabalho, influenciando políticas. Eu formei família completa, com a adotada agora na escola, e continuei filantropia. A traição inicial ensinou que ações definem destinos, impulsos levam a quedas, paciência constrói impérios. Todos pagamos por escolhas, mas redimimo-nos através de responsabilidade. O que fariam no meu lugar, perdoar e avançar, ou buscar mais justiça? Compartilhem nos comentários sua visão sobre moralidade na vingança.